leitura da Bíblia, o livro de Salmos. Com Jesus. Nós estamos lendo o livro de Salmos e, com a permissão de nosso Deus, estaremos lendo mais uma porção nesta tarde. Vamos iniciar no capítulo 73, a prosperidade dos ímpios. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, porque eu tinha inveja dos nércios, quando via a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como os outros homens. Por isso a soberba o cerca como um colar, veste-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente, põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui, e águas de copo cheio se lhes espremem. E eles dizem, como sabe Deus? E eles dizem, como o sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como cai na desolação quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como um sonho quando se acorda, assim ó Senhor, quando acordares. Como um sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nas minhas entranhas. Assim me embuteci e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me sustentastes pela minha mão direita. Guia-me-as com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalece, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alojam em ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras.
capítulo 74. Ó Deus, por que nos rejeitastes para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação, que compraste desde a antiguidade, da vara da tua herança que remiste, deste monte Sião em que habitastes. Levanta os teus pés para as perpétuas assolações, para tudo o que o inimigo tem feito de mal no santuário. Os teus inimigos bramam no meio dos teus lugares santos, põe neles as suas insígnias por sinais. Um homem se tornava famoso, conforme houvesse levantado o machado contra a espessura do arvoredo. Mas agora toda obra entalhada de uma vez quebra com machados e martelos. Lançaram fogos no teu santuário, profanaram, destruíram-na até o chão, a morada do teu nome. Disseram nos seus corações, despojemo-lo de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isso durará. Até quando, ó Deus, nos afrontará o adversário? Blasfemará o inimigo o teu nome para sempre? Porque retiras a tua mão, a saber, a tua destra, tira de dentro do teu seio. Todavia Deus é o meu rei desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Tu dividiste o mar pela tua força, quebrantastes as cabeças das baleias nas águas, fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã e o deste por mantimento aos habitantes do deserto. Fendestes a fonte e o ribeiro, secaste os rios impetuosos. Teu é o dia e tua é a noite, preparaste a luz e o sol. Estabeleceste todos os limites da terra, verão e inverno tu os formastes. Lembra-te disto, que o inimigo afrontou ao Senhor e que um povo louco blasfemou o teu nome. Não entregues às feras a alma da tua rola, não te esqueças para sempre da vida dos teus aflitos. Atende à tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de crueldade. Oh, não volte envergonhados ou oprimido. Louve o teu nome, o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te da afronta que o louco te faz cada dia. Não te esqueças dos gritos dos teus inimigos. O tumulto daqueles que se levantam contra ti aumentam continuamente. Capítulo 75. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse eu aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte, não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura, porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele todos os ímpios da terra assoverão e beberão.
e eu o declararei para sempre. Cantarei louvores ao Deus de Jacó, e quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. A majestade e o poder de Deus. Capítulo 76. Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel, e em Salém está o seu tabernáculo, e a sua morada em Sião. Ali quebrou as flechas do arco, o escudo e a espada e a guerra. Tu és mais ilustre e glorioso do que os montes de caça. Os que são ousados de coração são despojados. Dorminam o seu sono, e nenhum dos homens de força achou as próprias mãos. A tua repreensão, ó Deus de Jacó, carros e cavalos são lançados no sono profundo. Tu és temível, e quem subsistirá à tua vista? Uma vez que te irastes, desde os céus fizeste ouvir o teu juízo. A terra temeu e se esquivou, quando Deus se levantou para fazer juízo, para livrar todos os mansos da terra. Certamente a cólera do homem redurará em teu louvor, o restante da cólera tu o extinguirás. Fazei votos e pagai ao Senhor, vosso Deus. Tragam presentes os que estão em redor dele, aquele que é temível. Ele ceifará o espírito dos príncipes e tremendo para com os reis da terra. Ele ceifará o espírito dos príncipes. É tremendo para com os reis da terra. Capítulo 77. Clamei a Deus com a minha voz. A Deus levantei a minha voz e ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me e meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos acordados. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos antigos. De noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração, e o meu espírito esquadrinhou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse, isto é enfermidade minha. Mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Eu me lembrarei das obras do Senhor. Certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o Senhor nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizestes notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. As nuvens lançaram águas. Os céus deram um som. As tuas flechas correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão estava no céu. Os relâmpagos iluminaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. O teu caminho é no mar e as tuas veredas nas águas grandes. Os teus passos não são conhecidos. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão.
capítulo 78. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais tenho ouvido e sabido, e nossos pais nulos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos filhos. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais, para que a fizeste conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascesse, os quais se levantasse e a contasse a seus filhos, para que pusesse em Deus a sua esperança, e se não esquecesse das obras de Deus, mas guardasse os seus mandamentos, e não fosse como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração que não regeu no seu coração, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja, não guardaram a aliança de Deus e recusaram andar na sua lei, e esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizeram ver, maravilhas que ele fez à vista de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoar. Dividiu o mar e os fez passar por ele, fez com que as águas passassem como num montão. De dia os guiou por uma nuvem, e toda a noite por uma luz de fogo. Fendeu as penhas do deserto, deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha, e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiu em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para seu apetite. E falaram contra Deus, e disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? E eis que feriu a penha, e águas correram dela, e rebentaram rios em abundância. Poderá também dar-nos pão, ou preparar carne para o seu povo? Portanto, o Senhor os ouviu e se indignou. E acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel. Portanto, não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Ainda que mandara as altas nuvens, e cobriu as pontas dos céus, e choveram sobre eles o maná para comerem, e lhes dera do trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos, ele lhe mandou comida a fartar. Fez soprar o vento do oriente nos céus e os trouxe do sul com a sua força. E choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como a areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhe cumpriu o seu desejo. Não refrearam o seu apetite, ainda lhes estava comida na boca, quando a ira de Deus se desceu sobre eles e matou os mais robustos deles, e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isso, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas. Por isso consumiu os seus dias na vaidade e os seus arcos na angústia. Quando os matava, então o procuravam e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus, e se lembrava de Deus, e era a sua rocha. E se lembravam de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Todavia, lisonjeavam-no com a sua boca, e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis na sua aliança.
Ele, porém, que é riquíssimo, ele, porém, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes desviou deles o seu furor e não despertou toda a sua ira, porque se lembrou de que eram de carne, vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e o entristeceram na solidão? Voltaram atrás e tentaram a Deus e limitaram o Santo de Israel. Não se lembraram da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário, como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoar, e converteu os seus rios em sangue e as suas correntes para que não pudessem beber. Enviou entre eles enxames de mosca que os consumiram e rãs que os destruíram. Deu também aos pulgão a sua novidade e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicromos com pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva e os seus rebanhos aos couriços. Lançou sobre eles o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia, mandando maus anjos contra eles. Preparou o caminho à sua ira, não poupou as suas almas da morte, mas entregou a pestilência às suas vidas, e feriu a todo o primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de cão. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas, e os guiou pelo deserto como um rebanho, e os guiou com segurança, que não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos, e os trouxe até o termo do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu. E expulsou os gentios de diante deles, e lhes dividiu uma herança por linha, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram seus testemunhos, mas retiraram-se para trás e portaram-se infielmente contra seus pais. Viraram-se como um arco enganoso, pois o provocaram a ira com seus atos, e moveram o seu zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e se indignou e aborreceu a Israel sobremodo. Por isso desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabeleceu entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do inimigo, e entregou o seu povo à espada, e se enfureceu contra a sua herança. O fogo consumiu seus jovens, e as suas moças não foram dadas em casamento. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentação. Então o Senhor despertou, como quem acaba de dormir, como um valente que se alegra com o vinho, e feriu os seus adversários por detrás, e pôs-lo em perpétuo desprezo. Além disso, recusou o tabernáculo de José e não elegeu a tribo de Efraim, antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e edificou o seu santuário como altos palácios, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi seu servo e o tirou dos apriscos das ovelhas, e o tirou do cuidado das que se acharam prestes, para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração, e os guiou pela perícia de suas mãos. Senhor Deus, Pai celestial, nos curvamos diante de Ti, ó Pai. Como agradecidos estamos, porque tudo que o Senhor faz é perfeito. O Senhor deu a bênção de mãos cruzadas lá no passado,
O primogênito era Manassés, o mais novo era Efraim. Mas o Senhor cruzou as mãos, trazendo a bênção para o mais novo e rejeitando o mais velho. Lá no Calvário, o Senhor trouxe a bênção do mais velho para os mais novos, trouxe a bênção que pertencia aos judeus, aos gentios, tirando assim, escolhendo uma noiva dentre os gentios. Mas como também, ó Pai, chegou a hora desta bênção voltar, Efraim teve que pecar contra o Senhor, teve que rejeitar, para que a tribo de Judá fosse elegida e o leão da tribo de Judá nascesse. Assim também os gentios têm chegado a hora que eles rejeitarão esta visitação da tua graça e ela voltará para os judeus. Mas, Senhor Deus, enquanto estamos neste tempo oportuno, ó Pai, neste tempo próprio, que a Tua misericórdia possa ir de encontro com cada eleito de Deus, com cada um nesta cidade que clama por salvação, que clama, Senhor, pela ajuda do Senhor, que clama, ó Deus, suspira, ó Deus, pelo descanso da alma. Estamos neste tempo em que a bênção ainda pertence aos gentios, pertence ao menor, que esta bênção, ó Pai, possa buscar estes salvos, possa buscar estes eleitos, estes elegidos desde antes da fundação do mundo. E quanto a nós, ó Pai, que já somos escolhidos, que já reconhecemos a nossa eleição, o nosso nome no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, que o Senhor possa vivificar esta leitura, dando saúde ao nosso físico, saúde ao nosso espírito, saúde à nossa alma, dando-nos, ó Pai, mais fé para mover a Tua palavra. No nome de Jesus Cristo, que cada irmão, cada irmã, cada família que tem dado crédito por esta leitura, sejam abençoados no nome de Jesus Cristo. Amém.